O Rap da Felicidade, clássico do funk carioca dos anos 90, diz assim: eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem o seu lugar. Como está o sonho do morador da favela? Se tem alguém que pode responder essa pergunta, é o meu convidado, criado na favela das Quadras, em Fortaleza, e hoje é o presidente da CUFA, Central Única das Favelas. Francisco José Pereira de Lima é o nome dele, mas se eu falar assim, ninguém conhece, porque ele é o famosíssimo Preto Zezé. Bem-vindo ao Provoca. Obrigado. Alegria receber você aqui. Você fala com a gente na #Provoca. Zezé, a gente ficou olhando essas notícias, a CUFA na África, a holding CUFA, a CUFA no Covid. Qual o tamanho da CUFA hoje? Hoje a CUFA, Marcelo, ela está presente nos 26 estados, mais do Distrito Federal. Com a pandemia ampliou a nossa rede, né? Ao ponto de a gente chegar em mais de 5 mil favelas. Então, todos os dias tem em torno de 40 a 50 mil pessoas na rua fazendo ações das mais diversas, seja distribuindo gás, chip de telefone, comida. E agora, eram 17 países, agora 18 com Camarões, né, onde o Celso esteve lá uns 10 dias atrás e criou a CUFA de Camarões. 18 países. Panela de barro, panela de aço, panela de lata. Ninguém é de ferro, sem pé na panela, naquela que não tem nada. Panela de pressão, pressão pra encher as panelas. Com coração e união, fazemos panelas mais belas. Panela cheia, salva, afogada. Panela cheia, salva, afogada. Nas favelas, os dados dizem 13 milhões de pessoas, movimentando 120 bilhões de reais ao ano. Que país é esse dentro do Brasil que nós não conhecemos esse país, né, Zezé? É um país chamado favela, né? Que muitas vezes, quando é retratado publicamente, há um estigma sobre esse território, remete sempre à miséria, tragédia, desgraça, mas não se percebe que de lá que se sai inovação. Se você faz o link do que se produz de riqueza, está falando de riqueza econômica, de poder de consumo. Isso é o PIB do Paraguai e da Bolívia junto, do Uruguai sozinho. Mas se você olha do ponto de vista da produção de riqueza internamente no país, de como é tão injusta a lógica brasileira, essa riqueza produzida, esse favelado ele não tem acesso, esse trabalhador ele não tem acesso a essa riqueza. Aí você olha, o grande restaurante, quem faz o prato? Uma pessoa da favela. A roupa bonita da vitrine, o apartamento que vai ser vendido. Então, assim, as pessoas produzem a riqueza e, infelizmente, pela lógica injusta da nossa sociedade, elas não se apropriam disso. E aí você perde de conhecer, de apresentar um país ao outro. O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil nunca foi ao Brasil. E esse é o nosso esforço da CUFA, organizar a agenda da favela, suas lideranças, uma visão positiva e uma agenda pública para dialogar essa agenda com esses setores. Olha, Zezé, o que a CUFA fez na pandemia é difícil de descrever. Eu acho que eu não vi em lugar nenhum do mundo, mas eu estou falando de técnica de logística, né? Qual é o movimento que foi feito aí nesse Covid agora, nessa fase que nós estamos do Covid? É preciso dizer assim, muita gente conheceu a CUFA agora, a gente já existe há mais de 20 anos, né? E durante a pandemia a gente teve que fazer o que as empresas chamam no mundo corporativo de reconversão da matriz produtiva. A gente fez a nossa do ponto de vista da atuação, porque a gente atuava com uma coisa que era rival do Covid, que é o que é a mobilização, juntar gente. Aglomeração. Então, paramos tudo dos nossos projetos. As nossas sedes viraram um grande centro de distribuição e logística. Os nossos voluntários constituíram uma frente que está na rua, enquanto a OMS falava, fica em casa, nós estávamos na rua direto. Enquanto falava de álcool em gel, na favela não tinha água regularmente para mais quase 50% da população. E a outra parte das favelas, ela foi segurar o que chamam de serviços essenciais. Embora, desde o início, a gente brigou para que as pessoas que são essenciais para manter o país andando, elas fossem prioritárias para serem vacinadas, o que não aconteceu até hoje. E aí o que acontece? Quando a pessoa vê a cesta básica, ela não vê, e aí foi um desafio para a gente nesse ano.
ela não vê que tem ali uma seleção de alimento para fazer, saber quem recebeu ou não, entregar em tal lugar, fazer a mediação dos interesses internos dentro da favela, que a favela não é essa coisa homogênea, como todo mundo fala, como se fosse um pacote de biscoito, há toda uma diversidade de interesses dentro. Fazer essa logística de entrega, a gente está hoje, Marcelo, do extremo sul do Rio Grande do Sul até as tribos indígenas no Acre, que a gente está indo de barco, ou pegando 2, 3 horas no Rio Negro e Solimão, no Amazonas, para chegar com tudo. O que será que estão pensando nessa nossa conversa? Vamos ver? Ah, os caras estão pensando que sei lá. Vamos ver. Você está pensando, esses caras aí estão tirando onda, sei lá. Vou abrir a caixa. Posso abrir? Fala. Olha aqui. O Caio Marques, como fazer com que a economia local nas comunidades se fortaleça, uma vez que as favelas movimentam milhões de reais e muito desse dinheiro vai para fora? Primeira coisa é discutir que a favela quer discutir economia. Nós temos que sair dessa de que a favela só discute a polícia matando, ou o encarceramento, a desgraça, a tragédia, o esgoto a céu aberto. Nós temos que pegar uma parte que a favela não é só isso. Você vai ver a vida pulsante de economia, mesmo dentro de uma favela. Você tem, eu chamo as vias econômicas, que é aquela rua da favela, que é a mais arrumadinha, é a rua que tem os comércios. Ou é ao redor do campo de futebol, ou ao redor de um clube, ou numa rua central. Que tipo de atividade a favela consegue desenvolver, você acha, com criatividade? Assim? Todas elas, né? Todas elas? Todas elas. Você quer falar de restaurante? Vou te dar um exemplo agora. Quando a gente distribuiu o chip, era pensando nas mulheres terem comunicação, que eram 6 meses, o Alusão, o nome do pacote. Elas tinham gratuitamente, inclusive renovamos agora o Alusão. Para quê? Para elas terem comunicação, porque assim, a mãe da favela foi a pessoa mais sacrificada no naufrágio. O naufrágio é geral, mas o afogamento é seletivo. E elas estavam sem nenhuma boia, e sem possibilidade de guarda costeira chegar. Então, quando o chip chega nela, que está em casa com os filhos há mais de 1 ano, às vezes com idosos, acamados, como a gente viu em vários lugares, ela ativa essa comunicação para vender um bolo, costurar uma roupa, cortar um cabelo, agendar fazer a unha. Então, assim, serviços, na área de serviço e comércio é o que bomba muito. O que aconteceu agora, depois de 1 ano? 30% da renda da favela está sendo feita através da internet. Então, a gente tem aí o que a gente criou? O projeto Favela Wi-Fi, que só na Rocinha agora está dando 30 mil pessoas mês no fluxo de internet de graça. A internet, inclusive, agora, nós vamos levar ao Congresso Nacional para que a internet seja um direito fundamental como é saúde e educação. Tem que ser. Não tem como depois do que a gente viu a importância da tecnologia na nossa vida. Porque é acesso, é saneamento básico. O que foi? Eu ouvi dizer que cada um possui a sua própria visão do sucesso e da prosperidade. Por isso que eu, agendei minha hora com a riqueza. Vai ficar me olhando? Levanta, mulher! Porque é por senha, tá? Respeito meu close. A Mães da Favela, vamos falar um pouquinho mais disso, porque tem uma cena que, se não me engano, aconteceu em Fortaleza, numa favela que vocês estavam no início ainda, só tinham 50... Só. 50 cartões, vale mãe. Conta essa, por favor. Foi numa favela chamada Oitão Preto, entregamos 50 cartões. Quanto era cada cartão? R$120. E aí chegamos na favela para entregar os 50, organizamos tudo lá. O líder Wagner, meu parceiro Coruja, ele é professor de surf lá da área, o líder nosso lá. Chegaram as mulheres. A gente entregou, terminou, as mulheres queriam tirar foto. A gente, não, mas tem que sair, não pode aglomerar e tal. Daqui a pouco, terminou tudo, a gente está indo embora, entram mais 50 mulheres, cara. Não tinha mais. E aí, nessa hora, não tinha para onde correr, eu já fiquei louco com aquele agonia. Pô, vou pedir a quem, o que a gente vai fazer, vamos ligar, dizer o quê. E aí, nesse interim que eu estou pensando aqui, o que a gente vai fazer, levanta uma das mães que receberam o cartão e diz, Zezé, quero agradecer a CUFA, vocês, o Pequeno, esse ano inteiro vocês ajudaram a gente com tudo, com gás, com chip, com comida, material de higiene, fralda, tudo. Mas agora é por nossa conta. Aí eu penso, pô, mulher com R$120, como é que ela vai dar conta do negócio? Aí ela se vira para as outras mulheres que receberam e fala, eu sei que todas nós aqui somos mães solteiras, temos família em casa, filho, temos um monte de conta que está estourando, estamos sem emprego, mas essas mães estão pior do que nós. E aí ela usou essa palavra, eu vou adotar uma mãe dessa e dividir o meu cartão de 120, vou dar 60 para ela. Aí elas se abraçaram lá, e aí o mais interessante na sequência, todas as outras 49 mães fizeram a mesma coisa. O que a gente tem a aprender com a favela? Acho que com a favela tem que aprender, primeiro, resiliência. Eu acho que é um momento extremamente difícil. A favela deu um exemplo de controle emocional, você não viu tumulto, sabe? Havia previsão, né? Havia várias, né? A previsão era essa, a favela é que vai, né? E você, pelo contrário, a favela é que deu a maior lição de cuidado, de solidariedade. A coisa talvez estivesse bem pior se a gente não tivesse organizado essas ações emergenciais. Aí não é só a CUFA, é todo mundo que atuou nesses territórios, né? E a favela apresentou não só um cuidado com si própria, mas apresentou uma forma de pensar e fazer um Brasil diferente.
Atira em mim que eu mudo tudo e conversa encerrada. Passar os quilos não te deixa mais leve, pesa a alma. Mano, eu conheço esse caminho igual minha própria palma. Fala em palma na sua mão, vai ser só dinheiro sujo. É que quem lucra é o capitão, vai com calma, marujo. Quando se fala da violência, se vê logo a violência policial, que é um dado da realidade. Mas tem outras violências numa favela? Tem uma série de violências, inclusive uma violência que não se pode nem comentar, que é a violência interna, na disputa desse território por grupos armados, sejam eles facções ou milícias, e que essa violência, muitas vezes, ela não pode nem ser comentada ou registrada numa câmera telefônica. Por quê? Que é uma violência que fica intrafavela. Por que não pela pode? Própria dinâmica do território que você está lá, né? E pela própria dinâmica de disputa interna. Se alguém fizer isso, está correndo risco Já de era, vida. né? Então você não tem essa dinâmica. A outra coisa é que isso também é muito resultado, Marcelo, de uma ausência estatal em que se cria. E no mundo, na disputa, no mundo não tem vácuo. Se você não está, alguém estará. Então acaba que esses grupos, grupos religiosos, grupos políticos de bar, acabam também ocupando esse espaço para fazer ali e administrar os seus interesses, né? Que outras violências estão lá que são invisíveis? Eu acho que a violência maior é da não percepção da favela como pessoas que têm direito a, por exemplo, o retorno dos seus impostos. Vamos pegar um exemplo, uma violência, a questão tributária, por exemplo. Eu vejo muito debate sobre a carga tributária do Brasil. Mas o cidadão que mora aqui no Higienópolis, no Itaim, aqui no Jardim Europa ou no Leblon, ele compra um pão e, como a carga tributária no consumo, vai direto para o governo essa tributação que na outra semana está lá em forma de iluminação pública, uma calçada bem feita, do saneamento, da segurança ali. Na favela esse imposto não chega. Então, quando você Ou tá falando seja, na favela é o Estado mínimo que muitos liberais desejam. Na verdade, já existe o Estado mínimo, não é isso? É, porque eu vejo o debate. Estado eficiente, teto de gasto do Estado. A gente vai partir do princípio. Para uma grande maioria da população, o Estado não existe. Exato. E aí qual é a consequência? A consequência é que as pessoas vão criar a sua forma de Estado improvisado. Vamos pegar um exemplo, os grupos evangélicos. Eles são uma forma de Estado de bem-estar social improvisado dentro daquela realidade da favela. Que resolveu aquela necessidade. Né? Que outro que está lá, por exemplo? As organizações sociais mostraram, né, um potencial muito grande de mobilização, de articulação. Só para ter ideia, a gente chegou a 6 milhões de pessoas ano passado, chegamos a um número de 187 milhões o ano inteiro. Esse ano nós já estamos aí com mais de 300 milhões de reais, a nossa meta é 600 até o final. Então, nós, não estou falando a CUFA porque, assim, do tamanho e da dimensão que a gente produziu, né, de acordo com a sua pergunta, mas tem lideranças como René Silva, organizações como a Frente Nacional Antirracista, Gerando Falcões, que estão fazendo também. Assim, são muitas pessoas que atuam. E aí, as ONGs, é bom falar disso, porque elas sofrem preconceito no Brasil, por incrível que pareça. O Brasil é feito de um tecido de educadores, de ativistas, que estão em ONGs, muitas vezes com dificuldades imensas, e às vezes são taxados de estarem pegando uma boquinha, não é isso? Principalmente a tradição do Brasil é estranha, porque convencionou-se, se você trabalha com social, você não pode falar de economia. Só que é o seguinte, por trás dessa logística que nós estamos fazendo, eu tenho que comprar um material de higiene e limpeza para não contaminar os materiais, eu tenho que preparar um protocolo de saúde, de proteção dos nossos voluntários que estão na rua, eu tenho que segurar o aluguel no depósito, eu tenho que guardar essa comida com segurança, transportar, não pode estragar, eu não posso contaminar as pessoas. Então, tem uma engenharia por trás que até para fazer uma revolução você vai ter que pagar uma conta. E quando a gente fala, fica meio assustador, porque parece que a favela e o dinheiro são palavras rivais no Brasil. Você não pode falar. Todo mundo quer ser solidário. Por quê? Porque tem a ver com a história brasileira. A história brasileira é o quê? Você tem 521 anos de Brasil, tem 388 anos de escravidão, onde a maioria da população foi literalmente despejada, né? E aí no dia 14 de maio, você imagina hoje, 14 de maio, os pretos tudo despejados na rua depois da escravidão. Quem tinha sua plaquinha estava de boa, que era tipo o documento que o policial pede hoje, né? Aqui não tinha. O Zezé, e isso foi ontem. Me chamam pobre, mas meu nome é pobreza, só porque eu ando por aí, bebendo pinga de macumba. O Paulo Vieira esteve aí sentado, onde você está, e ele conheceu ex-escravos da família. Então, foi ontem. Por que a gente ainda... aposto que tem gente agora falando assim, lá vai... Ó, o careca de novo querendo falar de racismo. Por que a gente não enxerga isso, que é o óbvio?
porque eu acho que é um incômodo, né? Eu vejo gente falando esses dias, eu saí na capa da Goi, é engraçado os comentários na revista. Quando a gente está nos indicadores... Aliás, dá licença, porque não é só uma capa. Enfim, um presidente preto. E eu achei é linda essa capa, hein, Zezé? Legal, parabéns, né? hein? E mexe com elementos, assim, pesadíssimos no imaginário racista, porque, assim, existe um racismo de tipo brasileiro, que a gente fala o racismo brasileiro. E essa capa mexe com um incômodo seríssimo do racismo brasileiro. Primeiro, uma grande companhia aérea. Segundo, a ideia de um cargo de poder. E segundo, associado a uma pessoa negra. Quando os dados negativos, todos eles que a gente abriu hoje, do IBGE, a população negra está nos piores. Ninguém aparece para dizer, vamos tirar os pretos daí, tira a cor do preto, vamos deixar tudo... Não, ninguém se incomoda com isso. Mas aparece um preto na ideia de presidente. Você entra na página da companhia, tá todo mundo, é por causa do mérito dele, é porque ele é um cara competente, não tem nada a ver falar de preto. Já é racismo falar de preto. Assim, que loucura, que loucura. Quando você associa, mas é a herança da escravidão, que a principal legado na subjetividade do brasileiro, todos eles, a ideia do negro como uma pessoa só para servir, nunca para mando. Que coisa mais gostosa a gente ser notado, sabe? Nosso espaço, né? Nós negros. Vou te falar, obrigado. Você nos representa mesmo, 100%. E eu, como eu transito em muitos espaços brancos, eu dou choque o tempo inteiro com esse racismo que é velado, né? Qual é esse choque? Você faz também o choque pedagógico. O constrangimento pedagógico. Me conta. Me conta de um constrangimento Tem vários casos. Eu estou quase fazendo um livro só deles, cara, desses casos. Não, bom, eu tenho um predileto. Posso pedir esse? Não. Você lá, aparece uma senhora que quer te... Conta. Foi no supermercado, né? Há muito tempo eu morava com um amigo meu, Preto Lu. Ele é um cara, tipo assim, eu sou um pretinho 6 horas. Ele era aqueles preto retinto, escuridão total, né? E a gente tava como um bom casal no supermercado. Tinha havido uma produção, acho que era do basquete de rua todo suado e tal. E tava ali com os carrinhos até cheios, tá? Não tava ali com os carrinhos caídos, não, né? Que no meu trauma de criança era minha mãe levava pro supermercado e as compras não passavam, era a segunda linha. Ficava então tinha humilhado, esse trauma. né? Não me leva pra essa desgraça. Eu fui querendo iogurte, pizza, tudo, e vem 2 risquinhas. E a gente tá aqui na fila, com 2 carrinhos, eu levando no olho, vem uma senhora cheia de laque, né? Aquela coisa, tipo aquela aristocracia, né? E nem fala com a gente, nem cumprimenta. Já pega assim no braço, assim, por favor, me diz onde é a sessão de limpeza. E o meu parceiro, ele é meio estourado, ele, tipo, não tem paciência mais pra sopor. E aí eu falei, calma, afastei ele, falei, minha senhora, eu e meu sócio... Nós acabamos de adquirir essa loja para nossa rede de supermercado. Mas eu vou chamar o meu funcionário para lhe atender. Chamei o cara, lá veio um cara correndo. Marcelo, ficou 1 hora atrás da gente, pedindo desculpa, que não foi aquilo. Ou seja, na próxima que ela for abordar uma pessoa preta em qualquer lugar, ela vai lembrar. Gente, aquele negócio que aconteceu comigo, não vou mais. Vamos preparar esse livro, Constrangimento Pedagógico, né? Com Preto Zezé. Eu venho nas lojas americanas, é esse inferno. Segurança já passou por mim umas 3 vezes. Fica me seguindo. Essa palhaçada, esse preconceito. Só porque eu sou preta, tô com a minha família, que todo mundo é preto. É isso, é assim que a gente vive nesse Brasilzão. 4ª vez que passou por mim, 6ª vez. Tem uma coisa que eu estou também provocando agora, é o seguinte, quando se fala o racismo do Brasil é velado. Gente, se é velado com uma pessoa morta, uma pessoa negra morta a cada 23 minutos, todos os indicadores sociais negativos para a população negra, mesmo ela produzindo 1,7 trilhão na economia. Se a gente está excluído da sociedade, é algo velado, eu fico perguntando, o que seria explícito? Blackface não existe no Brasil, tá? Isso é um surto coletivo, um delírio comunista que cientistas negros que desenvolveram uma máquina do tempo querem importar do século XIX da América do Norte. Isso talvez seja para justificar um racismo que não existe mais no país e a teoria do mimimi, que também vem de fora. My. Traduzindo, meu. Porque vocês querem tudo pra vocês, até o preconceito. O Spike Lee veio gravar um documentário aqui e pergunta, não entendo. Fui lá no Brasil gravar um documentário e vejo os pretos, não vejo os pretos nos lugares de poder onde eu transitava. E aí eu digo para ele, porque a violência aqui, a construção histórica é muito mais eficiente e sofisticada do que nos Estados Unidos. Vocês estão vendo o tamanho da responsa que esse cara carrega? A gente falou de CUFA, a gente falou de racismo, a gente falou um
pouquinho só da vida dele. Nós vamos falar muito mais e no segundo bloco vamos falar do lado político do Preto Zezé. Mas eu estou falando de política com P maiúsculo. Esse cara aqui está vindo aí para falar de política com P bem grande mesmo. E você venha na hashtag Provoca. Vou lançar ele daqui a pouco. Negro Limitado dos Racionais diz assim: você sabe do que eu estou falando. É a nossa destruição que eles querem. Não são um dia nem dois, são mais de 400 anos. O Preto Zezé, no Brasil, um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos. Você estava citando isso, né? É uma estatística muito macabra essa. Como escapar dessa destruição? Acho que essa que é a palavra para isso, né? Na letra fala física e mentalmente. Eu acho que a primeira coisa é se proteger mentalmente. É um desafio. E muitos de nós têm procurado se proteger mentalmente na igreja, outros de nós têm procurado abrir um negócio, outros de nós têm encontrado uma relação afetiva, outros têm se encontrado na sua sexualidade, outros têm se projetado através da música, do esporte, do futebol, ou seja, as saídas nós estamos tipo abrindo um matagal no braço, né? Então abrindo um matagal no braço. É, no braço, não tem nem facão, é no braço que você vai arrancando tudo. Tem 8 países que estão no ranking da desigualdade. O Brasil é o 8º. Os 7 primeiros estão na África e são países muito pobres. Como tratar dessa questão? Eu fico vendo as pessoas... eu fui na Europa, andei de ônibus, ando de bicicleta, ando a pé. A gente pode andar, pô. Eu ando aqui no Itaí-Bibi desse jeito, parece a Europa. Por que o Itaí-Bibi pode ser e o resto do Brasil não pode? Não estou pedindo que todo mundo mora num prédio, para mim não é esse o padrão, mas as pessoas não precisariam ter fome no país que mais produz grão. Não precisaria ter um nível de pobreza e desigualdade num país que tem a 8ª economia. É porque no Brasil convencionou-se, é outra coisa que tem de mistificar, um assumir, o outro é tirar essa ideia de que a elite é quem tem dinheiro. Virou isso. O que é a elite? A elite seria o grupo dos melhores de um grupo. Os melhores então nós temos as melhores inteligências no Brasil, cara. Nós temos o melhor sistema de imunização, nós temos um SUS, nós temos uma universidade que pensa muita coisa, intelectuais. Eu acho tão legal esse conceito ser rebatido. Eu vi um dia desse o Emicida falando com muita clareza sobre isso. Achei muito bacana, porque a elite já foi demonizada pela ala progressista também. Usava elite como a elite, essas elites aí. Isso foi muito ruim, né? O Lula gostava muito de falar das elites. Aí o que aconteceu? Virou essas coisas malucas no Brasil, aí tu vai falar, criticar a elite, aí tem um cara que comprou um Jeep Renegade de 72 prestação e tá comendo arroz com ovo em casa, ele acha que é com ele. Então, assim, virou um negócio meio... Aí é o comunismo. O Brasil tá em cambalhota, o comunismo, aí vira essa confusão, né? O Preto, me fala uma coisa. Como que é discutida a política na favela, dentro do táxi, do Uber, quando se fala em fascismo e comunismo, por exemplo? Da mesma forma que é discutido na classe média ou na classe alta, a partir dos seus interesses imediatos. E aí, como a gente discute política na favela, a partir da visão da CUFA? A nossa agenda pública é permanente, Thais. Os políticos vão ficar 4 ou 8 anos de acordo com o processo de escolha eleitoral, legítimo, democrático, que a gente participa. Todo mundo participa. Na medida que o gestor é eleito, ele não está ali do partido dele ou do grupo que votou nele. Ele é de toda uma cidade, de todo um estado, de todo um país. Cabe à sociedade organizada, e aí nós somos um país xingacionista. A gente adora descer o xingacionista. Mas a gente participar, a gente elaborar, a gente entrar... De construir. Por quê? Porque a estrutura política é formada para demonizar a política, aí os safados da política se aproveitam para manter o povo fora, a nossa participação é limitada a votar um conselho, um governo que não define orçamento. Então, não quero estar num conselho do negro, da mulher, do jovem, que não tem orçamento. Se não tem orçamento, não tem política pública. Então, não me chame para essa conversa, me chame para conversa na Secretaria de Finanças, no Conselho de Desenvolvimento Econômico. Se é para discutir poder, se eu sou maioria... Vamos falar de poder fazer, né? Porque eu estou no capitalismo. Se não tem dinheiro, não tem nem como levar a menina para o cinema.
Você é livre para ter uma opinião diferente, mas isso não pode ser justificativa para ser homofóbico, racista. Meu doce, opinião é cor favorita, filme predileto, se você gosta de serra ou de praia. Homofobia, racismo é crime. Misoginia, machismo é uma cultura que oprime mulheres. Aprenda a diferenciar. Um lindo dia com cheiro de café para você. A favela votou no Bolsonaro? Muita gente. Senão ele não teria sido eleito. E como que é a diversidade que nós estamos falando aí dentro da favela? Porque muita gente vê a favela como um bloco único, né? Isso. Numa família, por exemplo, é possível ter que tipo de diversidade? Tem gente que não vota, tem gente que odeia a política, tem gente que é mais à direita, mais à esquerda, e continuam sendo uma família. Eu acho que o núcleo, a diversidade da favela, a sua tolerância com a diversidade, devia dar lição para esse Brasil mais culto. Como que Mas eu acho que está em colapso que o Brasil entrou numa vibe de que é os não letrados que estão com debate público. Vou te dar um exemplo. Eu chego dentro de um táxi do Uber e eu converso com um cara e ele me fala assim, olha como é interessante. O senhor se vacinou? Se vacinei. Eu disse, eu não vou, estou pensando se eu vou me vacinar. Isso eu converso com muitos taxistas. Sim. Essa conversa aqui é interessante, Sim. não é aquela que a gente Essa é a melhor conversou. pesquisa. Essa é legal. Aí eu falo, mas o que é, cara? Não, porque quem está ganhando dinheiro com essa vacina é o pessoal escondido. Aí eu penso, aquela loucura da China, né? A conspiração. Ele disse, não, é o Bill Gates. Esse cara saca de um conhecimento, que nem eu nem você que nos achamos que temos muita informação, temos nada. Ele mete uma carteirada de uma verdade que nós não temos e é tipo como se fosse uma vingança dele, de alguém letrado e informado vir dizer qual é o rumo da vida dele. Claro. Não, ele disse não, agora não. Não é à toa que o debate político que está polarizado no Brasil são de dois caras que você pode encontrar em qualquer mesa de bar do Brasil. Que coisa. O perfil, né? O Zezé, e eu quero que você conte uma conversa que a gente presenciou dentro de um Uber, é que o cara falou que ele tinha tirado o Lula porque, né, botou o Bolsonaro para tirar o Lula. E agora? E aí, como é agora que ele vai botar o Lula para tirar o Bolsonaro. É porque a pessoa não está entendendo a migração. O cidadão comum, ele não migra porque ele tem a ideologia, o fascismo, o comunismo, o global. Ele não tem isso. Ele tem um interesse imediato dele. E que é influenciado pelo meio de comunicação, pela questão material, principalmente. Então, ele acreditou numa promessa de um mundo sem violência, porque ele ia comprar uma arma. Era meio que estava em alta o gay, o preto na universidade, andando de avião. Então, aquele cara comum que não era preto nem gay, né? Aquele cara que não era nada, né? Nesse debate mais... Se sentiu ameaçado. Ele sentiu, porra, quem fala por mim? E ninguém do campo progressista dialogou com o imaginário dessa pessoa para explicar para ele o que era uma guerra à droga, o que é a legalização das drogas, o que é o amor praticado, que é livre, as pessoas podem amar. Ninguém falou. O bonde veio vindo. E esse cara se sentiu meio acuado. Então você vive num momento em que há uma redenção desse macho bélico, religioso da família, o provedor. E aí você vai nesse imaginário. O cara que só tem certeza. É isso. E, por outro lado, você precisa de algo para dar uma consolidada nisso, que foram os grupos religiosos também, que se sentiram ameaçados porque vai destruir a família, porque vem droga, porque estão defendendo o bandido. Então, todo esse enredo estava pronto. E o cidadão que virou um cara numa vida boa, no Brasil lindo do Lula de dinheiro, ele migra por quê? Porque a violência está explodindo no território dele, do moleque que está roubando no sinal, tomando o celular. Não é o bem, é o tempo de vida dedicado a construir aquela estrutura de segurança dele, financeira e econômica. O que acontece? Ele passa a migrar de uma agenda de direitos que ele conquistou, que ele teve ali naquele Brasil... Por uma imediatista. Uma agenda de lei e ordem. Eu preciso de polícia e arma para me proteger. Isso vai resolver. E agora ele está frustrado. E ele agora? Não conseguiu nem comprar nem revólver. Ele não conseguiu ganhar dinheiro. E ele está querendo de novo a volta do churrasco da cerveja. Porque o brasileiro é assim, ele quer alguém que resolva suas questões, cara. Então ele saiu do paizão, o Lula, aquele jeitão, pro cara mandar lei e ordem, porque a situação estava uma bagunça. Você tem um perfil de administrador público. Você não é uma terceira via. Você é uma quarta, uma quinta avenida, um Champs-Élysées para o Brasil entrar no século XXI. Você não toparia eu lançar aqui a sua candidatura nesse momento, Zezé, a presidente da bagaça? Rapaz, eu acho que no Partido da Favela, a favela é o partido da gente. Né? A CUFA é o meu parlamento. Mas pode ser mais. E eu estou bem ainda, aqui, muito bem. Você tem muita coisa para fazer aí antes? Tem muita coisa. Mas te agrada essa ideia? Tem muita coisa. Te agrada essa ideia? A CUFA acaba sendo uma escola de preparação. Tem muita gente que saiu da CUFA e está na máquina pública. De preparação para... A CUFA é uma escola permanente. Você entra na CUFA, lavava carro na rua, cara.
Aí, de repente, em 2015, a gente estava com um escritório em Nova York, na sede da ONU, amigo na de Times Spike Square, Lee. E agora escritório no Bronx, entendeu? É só isso. Vamos ver o que vocês têm a perguntar aqui para o nosso... Eu ia chamar de presidente, mas ele acha que está certo. Vamos com calma. Ronan Botelho. Passar fome é horrível, mas não é regra na favela. Existem dificuldades, mas há amor, solidariedade, afeto, empregos e oportunidades. Enfim, favela não é local triste e escuro, ele diz. Ele pergunta agora para você, qual porcentagem você imagina que não trocaria a vida na favela por palácio algum? Eu acho que a grande maioria. Se você tivesse uma condição bacana, isso é muito parecido com uma discussão quando a gente começou a pautar a favela. Não é favela, é comunidade. Eu falei, mas comunidade, tem comunidade israelita, tem comunidade do Orkut, que era bem nessa época que começou esse debate. Quando a gente começou a se centrar no que era as favelas, hoje não, tá todo mundo esse falando. Nome aí, talvez, não dá. Para o marketing. Não dá, né? Mas quando você começa a mergulhar e transformar o estigma em carisma, a dificuldade em oportunidade, que aí começa a pulsar uma agenda de competências e potências. Quando você começa a debater que tudo que está produzido ao redor da gente são de pessoas trabalhadoras que vêm desses lugares, aí você começa a virar a chave e sair da carência e da tragédia para a potência. Mas o sonho de um cara de favela, pode olhar, jogador de futebol, esses moleques, quando... tirar a mãe de dentro daquela situação e botar ela num palácio. Olha só. É o sonho da pessoa da favela. Não é que a referência do palácio seja o Itaibibim ou Jardins, não. É um palácio na concepção de produzir condições materiais de qualidade de vida para a pessoa que deu a vida toda para ele. E que pode ser, inclusive, na própria favela. Né? Na própria favela. O cara correu, pegou meu celular, ele estava armado. Onde é que foi isso? Foi na Siqueira Campos, ali atrás, do estacionamento. Calma, foi Siqueira Campos. Tá certo. Como é que era o elemento? Mais ou menos dessa altura, magro, negro? Não. Preto, negro? Oi? Ele... Negão? Não. Negãozão? Não. Um criolão, não, assim? Não era branco. Então, um neguinho? Não. Ele tinha raça ruim? De sinal? Não, a pessoa branca. Ele era branco. Branco? Como é que era o preto que estava com ele? O Brasil é um dos países de maior encarceramento do mundo. Quem está lá dentro? Está dentro negros e pobres. E é interessante que a prática do encarceramento... a maioria deles, né? Porque o Brasil entrou nessa vibe de achar que questões sociais se resolvem com caso de polícia. Então, do governador mais à esquerda, do mais à direita, você olha, as suas cadeiras estão todas lotadas. Nesse aspecto, a agenda de segurança pública deles são todas iguais. Munição, efetivo, viatura, leis rígidas, discurso para fora populista de lei e ordem. E o resultado, cadeia lotada de jovens e negros. E qual é a saída? A saída é transformar a questão social em questão social, pô. Não em caso de polícia. Vamos pegar um exemplo. Violência contra a mulher. Sabe como é que ela é dita na chamada policial? Embriaguez e desordem. Como é que é isso? Embriaguez e desordem. Você tem um 90. Ela ligou para reclamar de uma violência? Ligou. Sexta-feira agora, 6 horas começa. Embriaguez e desordem. A mulher ligando. E o que tem por trás de embriaguez e desordem? Tem uma mulher apanhando, tem um cara embriagado, cheio de cachaça, descendo a porrada nas crianças e na mulher. A mulher, antes da Maria da Penha, ela ligava para o policial vir dar um susto. Então o policial chegava, passava todo o efeito da cachaça no rapaz, ficava até manso. Se ele for preso hoje com violência contra a mulher, vai para Maria da Penha, segunda-feira ele não está. A mulher pensa o quê? Porra, no orçamento quebrou. Isso gera, inclusive, aumento de violência dentro do território. Por quê? Porque você reduziu uma questão... Você não tem outras políticas que apoiem essa. E você tem que ter tolerância a uma violência, né? E aí o que acontece no resultado, frito. Marcelo? Chega na delegacia esse bolo. Porque é o seguinte, o policial chega na favela. Ele não foi treinado na favela para chegar a gênero, a questão, opa, licença, está aqui o mandato. Não, ele entra, é pé na porta. Primeiro problema, invasão de propriedade. Daí ele vai neutralizar o cara usar a força. A família vê o policial usando a força, ele não vai lá usar a força com carinho, de neutralizar, de conversar. Vai descer porrada, algemar, spray de pimenta, faca na caveira. Resultado, vai todo mundo para a delegacia. Chega na delegacia, o cidadão embriagado que estava causando o terror, ele já virou vítima de invasão de propriedade, prisão ilegal e lesão corporal que geraram nele. A família que chamou o policial que solicitou o serviço são testemunhas de acusação. E o policial, que foi para uma situação que podia ser mediada por outras antes de chegar à polícia, virou réu. E o que pensam da mulher arrastada no camburão? Cláudia Ferreira, moça guerreira, foi comprar pão e acabou no chão. Lágrimas rolam, filhos que choram, ferida inchada, arrastada no asfalto apodrecer.
Eu podia ter agora, não estou falando de uma coisa no outro mundo, não. Que enredo, não estou falando da Europa, não. Estou falando agora. Agora eu poderia ter dinheiro na mão das mulheres para não se depender, se submeter à violência dos homens devido à questão econômica. Podia ter uma política de infância e adolescência de melhor proteção no território através de mais creches, programas de proteção. Podia ter o controle da circulação de bebidas, já que sabemos o horário e os lugares onde essas violências estão acontecendo ligadas ao álcool. E aí não tem populismo. Não, mas fecha os bar também dos playboys. Mas nos playboys não está acontecendo isso, meu chapa. É na periferia com o couro. Você acha que tinha que ser diferente essa regra? Lógico, a gente tem que adaptar a nossa realidade à nossa realidade, não é igual. Então nós temos que pensar, porque aí eu diria o quê? Eu tiraria o policial, ou ele iria só por uma questão preventiva no limite. Porque o que está dizendo para o cidadão brasileiro hoje, que ninguém está querendo falar sobre isso, e eu acho que o grande progressista devia começar a falar, é que, primeiro, esse cara é um trabalhador da segurança pública. Primeiro. E muitas vezes ele é demonizado, né? Esse policial. E se é a polícia que mais mata, ele tem que ser denunciado e repudiado, porque a polícia é para garantir a vida, inclusive os policiais leem um juramento sobre isso, mas é também a polícia que mais morre. Então ninguém está ganhando nessa guerra, só tem perdedores. As mães que estão chorando é a mãe de pretos e pobres trabalhadores, sejam eles fardados ou não. Então a gente precisa construir uma outra agenda que não se resuma a munição efetiva, viatura e prisão, porque está provando que não está dando certo. Não está dando. Zezé, vamos fazer o seguinte, no próximo bloco a gente vai sair da realidade dura que a gente enfrentou aqui com bravura, né, Zezé? Mas no último bloco eu quero olhar para a história do passado deste rapaz, porque ele não só é incrível, como ajuda a olhar para o futuro, eu espero, deste país. Vem com a gente aí na hashtag Provoca. Enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida. É a mensagem do grande Emicida e o Zezé vai ter que me contar agora, porque você muda o curso da vida de muita gente. Mas antes, você teve que mudar o curso da sua vida. Zezé. Fala aí, como que você conseguiu essa proeza? Eu acho que tem vários elementos aí misturados, Marcelo. Eu acho que, assim, para um moleque que nasce na favela, padrão, você tem um primeiro drama seu, que é aquele de escolher entre estudar e trabalhar. Por isso que nossos pais, meu pai vem do interior, minha mãe também. Do interior do Ceará. Ceará, né? Fugindo da seca, para se estabelecer na capital, morar numa ocupação, que depois veio virar uma favela, que depois urbanizou. Você teve ali o Mad Max, o Acris, o Caos e depois a favela. Teve um upgrade ali, um plus, né? O primeiro chama Mad Max? Terra arrasada, não tinha nada. Cacete. E era na área mais rica da cidade. Então, só fazendo aqueles preconceitos, o povo dizia que a gente fedia, que a gente ia trazer doença, trazer violência. Claro. Porque hoje a gente acha que a chapa quente agora não, já é assim há muito tempo. Há muito tempo. Né? E líderes como o seu João Roberto, que um abraço para ele aí, foi um cara que ergueu a quadra junto com o seu Raimundo Baixinho e outros líderes mais. Inclusive, no meu livro, eu faço uma homenagem a eles em vida, né? E eu fui aqui, ó. Ele citou e o livro tá aqui, ó. Das quadras para o mundo. E essas quadras aqui são... Aí é o telhado das quadras. Exatamente da favela que nós estamos falando. É o único falando. Telhado vermelho que tem no bairro todo. Olha aí. Porque o resto tudo é prédio. E aí, cara, nessa vivência, você tem ali a procura da identidade. A gente vai vivência escolher por quê? Você escolhe entre estudar e trabalhar porque as notas azuis da escola, e eu era um cara, apesar de ser o capeta da escola, tinha uma nota até legal, razoável, azulzinha. Você era do fundão, mas ia bem. Mas eu tinha a nota azul, eu respondia, né? Na hora do trabalho em grupo, todo mundo queria fazer comigo. Aí vem esse drama da infância, onde a nota azul da escola não falava mais alto que a nota azul de dinheiro, então eu tive que trabalhar na rua. A rua me deu essa vivência maluca, privou muito da minha infância, dos meus amigos, uma parte presa, outros mortos. Eu sobrevivi a isso. Veio a cultura do hip hop, que ajudou um pouco a organizar aquele ódio, aquela adrenalina e politizar a revolta. Cearense? Hip hop cearense. Chegou lá em 90, né, 89, 90. E daí com o hip hop eu parti para esse trabalho de base, de organizar. Eu sempre gostei de ir na favela e organizar as coisas. Só que eu sentia, primeiro, de falta da diversidade de ser contemplada da favela. O hip hop era muito, tá ligado, os caras de boné, calça larga, aquela coisa, né? E a favela era mais diversa. Mas, assim, eu achava que era a nossa identidade, nós não era ninguém. Quando eu descobri o rap, foi tipo o cara crente, eu fui crente também, descobri o evangelho. Então a gente foi pregando para todo mundo. Mano, respeita aí os rappers brancos, mano. É bigode, é a roupa, todo esse cabelo. Querida, e o Whindersson também representou, filho, porque ele também foi na rima. Agora, ó. Passa no canal domingo aqui. Com o hip hop eu sentia falta
daquele discurso nosso se transformando em coisas práticas. E aí quando vem a CUFA nos anos 2000, olha como é doido. Eu era o crítico do Celso Ataíde, porque eu vinha de uma trajetória de movimento hip-hop no Nordeste, militante, movido aquela coisa, e o Celso Ataíde já falava de mercado, já falava de organizar as marcas, tinha atividades pensando... Você achava que ele era um Mauricinho. Tinha loja, e nós achávamos que esse cara é o vendido. É o vendido. E, na verdade, o que a gente, na verdade, queria era organizar um sistema para nós e não entendia. E quando tem um conflito, é que a gente se entende como um ponto comum. Olha! E aí o Celso me encontrou, eu lavava carro na rua ainda, então ele colou em mim e começou a trocar ideia. Foi na Assembleia. E aí veio falando de ALCA, de capitalismo, de um monte de coisa. Falou, porra, tu vai entrar na CUFA, cara. E aí o que aconteceu? Comecei na CUFA, a CUFA acabou sendo essa possibilidade de juntar essa diversidade. E o rap ajudou muito nessa coisa da comunicação. Tem um rap que você tem que me contar que fez você descobrir simplesmente que você era negro. Qual é esse rap? Imagina, eu descobri que era preto com 15 anos de idade. Quando eu descubro que é preto, é numa música que o cara tá dizendo pra mim que eu tinha toda aquela cultura de rua, de gangue, de roupa de marca, de galera. O cara fala pra mim o seguinte, ó, tá achando que isso aí tudo é legal, roupas caras, etiqueta não vale nada, mas o que vale mesmo é uma mente articulada. E aí tu tá se gabando que é isso, que é aquilo, mas tu não sabe se quer dizer o número do próprio RG. Isso é uma letra de rap que me disse. Isso é uma letra de rap que te contou. Que eu fiquei rodando, eu falei, não é possível. Inclusive, depois desse dia, eu nunca mais esqueci o número do meu RG. Né? Então, e essa música chamava Negro Limitado. Porque a nossa destruição que eles querem, física e mentalmente, e o mais que puderem. Você sabe do que estou falando. Não são um dia nem dois, são mais de 400 anos. E aí você leva um choque, abre-se um terceiro olho aqui, e você começa a enxergar uma série de processos na sua vida, desde a solidão da sua mãe, que é uma mulher preta, desde os moleques lhe chamando de macaco, você não ser escolhido para ser o príncipe, o noivo na festa junina, ali na dança do baile, todo mundo dançava e você não. Você começa a puxar um filme. Tem vários desdobramentos de você mexer nesse lugar. Muita gente ficou traumatizada. A gente tem casos de crianças, Marcelo, de 5 anos de idade, em que você apresenta um conjunto de fotografias para ela com pessoas de várias cores, diversas, e ninguém quer ser parente ou ligar a criança negra para a criança sendo negra. O Zezé, eu fico vendo você falando dessa raquetada que você levou. O que teria acontecido se você não tivesse levado? Eu estava ainda achando que era um marrom bombom, que não tem nada a ver, que racismo não existe, tentando fugir disso, porque não é uma coisa muito fácil tu abrir uma porta dessas dores, não, Marcelo. Porque mesmo dentro da favela, um cara branco e um cara preto que mora na mesma rua, cheio de barraco, com lama, pobreza, dificuldades, ele lhe chama de macaco, ele sabe o peso que tem isso, porque a cor dele, mesmo na favela, é associada a coisas bonitas, belas, e é o centro de poder. Ele usufrui disso. Na hora que ele me chama de macaco, ele sabe o tanto que isso dói em mim, e eu sei o quanto isso pesa. Então, mesmo na situação financeira e econômica iguais, não são a mesma coisa quando você entra no tema do racismo, né, cara? Quem é a gatinha da Cracolândia? Jovem, de 19 anos, presa acusada de tráfico. A série Dom se inspira na história do bandido Gato para falar de família. Tá, o que tem de curioso nessas histórias é a forma como a mídia representa essa galera. Porque você pode ver que é uma mulher loira, dos olhos claros, cabelinho liso, padrão, classe média. E aí, quando sai a notícia de que ela estava simplesmente vendendo crack na Cracolândia, eles usam a palavra jovem, de 19 anos, e simplesmente colocam gatinha da Cracolândia. Antes, o que me trouxe pro rap foi a música do Taíde, Homens da Lei, que ele criticava a violência da polícia. Porque na minha cabeça ali de mala, estava tudo estabelecido, né? No meio da malandragem, ali estava tudo certo. Quando o cara disse, um cara que nem nós, parecido com a gente, vindo de onde a gente veio, criticando a violência da polícia que para nós era natural, eu falei, aí caiu o muro de Berlim na minha cabeça. Você falou, opa, agora eu entendi a equação. Isso, cara? Não existe isso. Onde tem isso? Eu ouvi a música, quase que eu quebrava o 3 em 1 da minha mãe. Sei. Oh, meu Deus, quando vou notar que da segurança não é apavorar. Agora não posso mais sair na boa, porque ela me para e me prende à toa. Não adianta dizer que ela está errada, pois a lei é surda, segue mal interpretada. Tenho que me comportar e andar com juízo, pois ela não quis dar aonde eu preciso. Tem uma sacada sua, que os caras que escrevem rap estão fazendo sociologia. Eu acho isso fantástico. Será que os sociólogos sabem? Será que o Fernando Henrique Cardoso sabe disso? Não sabe, não é nenhuma questão do Fernando Henrique. Eu acho que é uma questão da própria universidade. Nós estamos montando uma universidade. Nós temos uma universidade chamada Universidade Paralela. Agora nós vamos dar corpo concreto para ela, para sistematizar e dar corpo, né, e status de conhecimento e produção de ciência a partir da favela, pelo que a gente está fazendo. Mas é a própria universidade, uni é de único.
Você não tem uma pluriversidade. Então, na medida que você não tem única, a universidade ela se arroga como uma produtora e detentora do conhecimento e só vai ao céu quem passar por ela. E, de repente... E ela está perdendo uma boa parte dessa festa que está Há acontecendo. muito tempo. E vai perder para fora porque não tem reconhecimento, como ela é a única que legitima, e vai mudar dentro com a entrada da gente na universidade, que hoje a maioria de preto de favela já estão entrando nas universidades. Como que vai mudar? A cota ajudou muito nesse aspecto. E na prática, como Na prática, é a favela produzindo sua própria leitura de mundo. Na CUFA sempre foi isso. Nós produzimos nossos livros, nossos filmes, nossos eventos, o nosso instituto de pesquisa, a nossa leitura da economia. Para aquilo começar a fazer parte, né? Dos dados que estão estudados, que são debatidos. E aí, alguns setores da universidade reagem mal a isso porque... Eles têm a gente como a favela um grande safari, os favelados ratos de laboratório. Para ser estudado. Para ser estudado, eles são doutores, que saem com seus títulos, seus canudos, pegam dinheiro para financiar a pesquisa e viram lá o detetor do conhecimento. Não, nós estamos agora estabelecendo uma regra que não há saberes e conhecimentos maiores ou menores, há saberes e conhecimentos diferentes. Nós estamos no jogo também. Você fala que conseguiu transformar raiva em indignação. Como que se faz isso? Porque a raiva, ela é uma coisa momentânea e é descontrolada. O rap, no caso, na época da gente, era uma época de muita adrenalina, raiva, ódio. O rap, de certa forma, ele ajudou a organizar a revolta e a politizar o ódio. E aí, quando você politiza o ódio sai da agenda de ódio, somente uma reação, para a indignação. A indignação é permanente. Se você politiza o ódio, você transforma ele em ação prática. Não adianta ir para a rua fazer um quebra-quebra, para na outra semana eu ter que quebrar tudo de novo. E o que é uma ação prática? Uma ação prática é você mudar a estrutura. Vou dar um exemplo, né, agora. Você vê o caso de racismo no Brasil. O ódio faz a gente querer tocar fogo nos racistas. Eu quero tocar fogo no racismo. Quando se pergunta para um pai de uma pessoa rica, ela fala assim, geralmente, os sobrenomes. E para uma pessoa pobre, ela conta uma história. Quem são os seus pais? Meu pai é um cara que veio de Uruburetama, um cara índiozão, né? Aquele estilo índio tipo dos filmes né? De cowboy, né? Ele veio de Uruburetama, era bem indígena, grande. Indião Seu mesmo? Chico Macumbeiro. Chico Macumbeiro? Porque tinha um terreiro na minha casa, batia os tamborzinhos. E minha mãe é a mulher que veio do Cariri, a negona. E o Cariri é a região na fronteira com Pernambuco. Por isso que eu vi um pretinho dos trópicos no Ceará. Porque o racismo no Brasil é engraçado, ele atua de várias formas em vários lugares. No meu estado, é de dizer que não tinham negros. Porque ela era rota de fuga. Eu fui descobrir agora, recentemente, que os pretos que fugiam do Pernambuco passavam e da Bahia entravam nos barcos para desencalhar lá no Ceará. Foi quando o Dragão do Mar declarou que não embarcavam mais negros escravos naquele lugar. E era rota de fuga para os pretos chegar para lá. Não sabia disso. Aí tem uns bairros perto da praia que são tudo bairros pretos. Legal, né? A recomposição. E aí, por isso que eu botei o Preto Zezé. Porque já que não tem preto, eu sou o quê aqui nesse negócio, cara? Quando foi esse faz marco? Uns 15 anos. E aí eu lembro que a gente estava chegando em Nova York em 2015 para algum evento, antes da posse da CUFA, e eu e o Celso descendo as escadas do JFK, e tinha aquele cara grandão, aquele cara loiro, aquela mulher loira grandão com aquele fonezinho, aquelas coisas do FBI, que era um negócio do governo do Obama, pai e tal. E a gente descendo, aí eu olho a placa, vai chegando a escada longa. Quando chega perto, aí eles estão com a placa. Mr. Preto Zezé. Aí eu falei, isso, Celso. Aí zerou o jogo. Agora... O que era vergonha e medo? Nós transformamos em carisma e nome próprio. Mr. Preto Zezé. Aí foi bom demais. Que maravilha isso. Zezé, nós temos um quadro nesse programa que eu invado o celular do convidado. Tô indo do forró do Tropicália. Não se pode negar o amor. Só entregar-se esse planeta depois que é o nosso amor. Eu tô ouvindo uma música do Orochi, Amor de Fim de Noite, ó. Posso fazer tudo ser melhor do que da última vez e fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez. Série, a última que eu assisti agora é dos híbridos, cara, dos meninozinhos que nascem híbrido. Eu tô assistindo por causa do meu filho, eu tô falando um pouco sobre natureza, sobre mudança. If there's anyone out there like me, I need to find them.
Ele tem 5 anos, José. Se ele descobriu o Mongo e Drongo. Ainda não achou nossa casa, Drongo? Não, mas achei a padaria ontem. E tô vendo muita batalha de rap em japonês. Cara, batalha de rap, a gente aprende muito com o filho, né? Muito, cara. 2005, você passou por uma dor que ninguém consegue imaginar. Eu não consigo imaginar, que é a perda de um filho. É o contrário, né? Você enterrar o filho. 17 anos, né? Malcolm. O que ficou dessa dor e desse aprendizado, Zezé? Ficou do aprendizado. Eu fui pai agora de novo do José, né? Há 5 anos. Então, eu faço sempre um paralelo. E a vinda do José foi muito louca, porque a mãe dele estava rompido quase, e de repente apareceu grávida gêmeos, e ela queria fazer um doutorado, e queria fazer concurso para ser professora, e de repente tinha que encarar a gravidez, né? E ele entrou com o pé na porta. E eu também na rua, em todo lugar, e foi aquele drama. E a gente, não, vamos encarar, tem que segurar uma onda que você escolheu, eu tô junto e tal. E aí, quando eu fui fazer um exame, ela voltou chorosa, né, para voltar lá pro Malco. E aí eu disse, meu Deus, o que houve? Ela disse, isso aqui não é só um filho, são 2. E eram 2 meninas no início. Uau. E aí foi uma coisa louca. Foi na época que eu viajei para os Estados Unidos, fui meio triste ainda, né, e foi um negócio muito doloroso, porque você está numa guerra na rua, e você está com o seu exército. E aí não é só um soldado do seu exército que é abatido, é o soldado que é seu filho. Você está num fronte de guerra, então você fica vendo, e você luta para que aquela loucura cesse, para que aquela guerra pare, e você ser atingido por ela. Então nós não estamos, quando eu falo das coisas, as pessoas falam da violência na favela, das coisas, eu vejo pessoas só falarem, não sabem o que é viver a guerra. Quem vive a guerra tem um outro enredo, tem outra necessidade. Qual foi a situação do assassinato dele? Foi um conflito com outros jovens, né? Meu filho era um cara de muita opinião, assim, ele não tinha muito acordo com as coisas, então ele era muito explosivo, né? E nessas tretas aí foi que a vida se foi. E a lição que eu fico é que, assim, eu não quero o mesmo fim para os jovens iguais a ele. Então é muito triste é um país juventude-cida, né? Juventude. Como que você conseguiu transformar isso? Rapaz, no primeiro momento é muita dor, a gente tem que passar por isso. Veio uma reflexão também do que você poderia ter feito, mas era uma paternidade muito jovem, não tinha condições. Então é difícil essa construção de família. Não é à toa que hoje eu acho que as igrejas também dialogam muito com a massa pobre, porque elas discutem coisas que são muito caras para nós. A constituição de uma família, para você produzir uma tradição, o discurso sobre propriedade, que ninguém quer falar, as pessoas falam você ter sua casa, suas coisas. Então, nessa época, era uma época de muita privação. E eu separei cedo logo da mãe dele, ficou ele para um lado, para o outro. Acho que o moleque ficou meio desorientado também. A gente ainda teve uma reaproximação no final, mas muito difícil também a não presença de um pai dentro de um ambiente duro como é a rua. Né? Então, eu sinto muito em minha mãe, porque ela foi muito presente. Então, ela deu muito linha de liderança para a gente. Foi muito nossa líder, na verdade. Né? Como são a maioria das mães da favela, né? Então, foi muito duro. Eu ainda estava meio triste, estou muito triste, fiquei um tempão triste, mas queria desistir de tudo. Claro. Mas aí teve no exame para Natal, né? Vamos para os exames. Aí chega lá o doutor, tem uma notícia antecipada. Eu falei, pô, doutor, mais outra. E eu tinha trago um monte de roupa de menina lá dos Estados Unidos, com aquelas lojas gigantes. Eu comprei logo um monte, tudo igual, e vamos que vamos. Baratinho. Já era. Quando eu cheguei, o médico falou, ó, um dos bebês, o coração de um dos bebês parou de bater. Aí eu sentei lá na clínica, comecei a chorar. Pô, mas de novo, tá foda isso. Eu fica pensando o que vem, né? Aí ele disse assim, mas vamos pra parte boa? Pelo menos eu tenho alguma parte boa nesse negócio. Vamos cuidar do que ficou. Eu falei, bom, aí eu até brinquei, eu tava ainda chorando. Disse, é bom que vai ter pelo menos roupa de sobra, tudo igual, né? Ele falou, não, mas não é roupa, não é a menina, é um menino, era o José. Olha só, que vida danada que você tem, hein, né? Zezé? Ô Zezé, você que tem tanto contato com ele, me diga, o que Deus quer da gente? Cara, eu acho que Deus, ele quer que a gente seja Deus. Se Deus é nossa imagem e semelhança e quer que a gente pratique o amor próprio, eu acho que é essa lição que ficou maior. Só a gente isso? Poder praticar o amor próprio, de fazer Deus ser uma vivência concreta na nossa vida e não somente uma coisa abstrata. Você está dizendo que ele só quer isso, que a gente seja Deus. Deus. É isso. O que você está fazendo para isso? Eu estou tentando, primeiro, para mim, cuidar de mim, para poder cuidar das outras pessoas que eu gosto, que estão ao meu redor, tentando estar mais próxima delas, tentando perceber que, infelizmente,
por mais bondade ou altruísmo que a gente tem, existe uma maldade rodando o tempo todo. E a nossa bondade, nosso coração humano não pode ser ingênuo e menor do que isso, tem que se perceber. E tentar fazer aqui, porque tem um discurso também. A gente vai ter que construir o céu quando a gente morrer. Mas tem um grupo de pessoas que estão vivendo o céu aqui na Terra, não estão muito preocupados com o que acontece depois. Eu quero construir esse céu na Terra, a Terra que emana leite e mel aqui também, sem injustiça, sem desigualdade, né? Junto dessas pessoas que Jesus andava aí, os pretos, os mendigos, os leprosos, as pessoas desprovidas. Né? Francisco, José Pereira de Lima, Preto Zezé, o que é a vida? Rapaz, a vida é essa busca por ser feliz, eu acho. Todo mundo quer ser feliz, a vida é isso. Mas que busca que é essa? Por ser feliz. Eu acho que aí a felicidade ela vai mudar para cada pessoa, né? Eu encontrei esses dias um cara que me ligou, Zezé, realizei o meu sonho de vida. Aí eu falei, qual foi, Guilherme? Meu amigo de muito tempo. Comprei um carro. Casei com uma menina legal, estou cuidando do meu filho, larguei do crime. Isso virou o sonho de vida dele. Para ele ali já é o paraíso dele. Tá e feito. O seu? O meu ainda tem muito. Eu quero ver o Brasil mais preto, eu quero ver o Brasil sem injustiça, eu quero ver o Brasil mais diverso. Eu não consigo aceitar a diversidade do Brasil só do futebol, na música e na cozinha. Eu quero que a diversidade transite, que ela é tão linda entre nós. Quero ver um país com a nossa natureza preservada e o povo usufruindo em sintonia. A realidade do Brasil, a diversidade das pessoas e com esse país bonito e rico, do ponto de vista da natureza, né, cara? Ô Zezé, enquanto eu consigo ainda estar perto de você, porque daqui a pouco a gente não vai... O número de seguranças que vão... Eu acho que eu vou tirar a selfie enquanto eu posso. Ele está saindo daqui para encontrar, sabe quem? Fala. Paulo Guedes. Você está vendo a agenda dele? Mas logo agora que eu já estava querendo formar um ministério, quem vai ser o seu ministério? O meu ministério? Da Fazenda, por exemplo, para substituir o Guedes. Tem que pensar. Com certeza, alguma mãe da favela vai ser a secretária executiva para orientar como fazer a economia em tempo de crise. Já está lá. Obrigado pela visita. Valeu, meu amigo. Presidente da CUFA, por enquanto. Valeu, obrigado. Valeu.